Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Direito e Saúde. Você que já é um telespectador, um seguidor que já nos acompanha, já coloca aquele joinha, curta, comenta também, coloca aqui a sua pergunta e compartilha esse vídeo com quem você acha que merece assisti-lo. Hoje a gente está aqui novamente com um convidado polêmico, para dizer o mínimo. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Coronel Braguin, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Braguin, meu amigo, é um prazer estar aqui te recebendo novamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez é uma grande oportunidade, me sinto honrado de estar aqui no podcast Direito e Saúde. E hoje vamos conversar, vamos falar de tudo que for necessário para quem acompanha a gente saber como está o cenário, né? Segurança pública, ex-comandante-geral, o que quiserem saber. Exatamente. Queria também aproveitar a oportunidade, Braguinha, e cumprimentar a Lilian, que está aqui conosco hoje. É um prazer te receber aqui, Lilian. E também estamos sempre, claro, com o homem que faz a mágica aqui, que é o Felipe. Felipe está sempre ali, é a figura oculta, fenômeno. Mas é o fenômeno. Vamos colocar a câmera aqui depois. Vamos colocar. Braguinho, meu amigo, na última vez que você veio aqui, você veio na condição de comandante-geral da Polícia Militar. E hoje você veio até sem farda, né? Mas você continua coronel da Polícia Militar, né? E você deixou de ocupar esse cargo. Antes de mais nada, explica pra gente aí, até porque quem está nos assistindo às vezes fica na dúvida, vem cá, ele deixou de ser comandante, ele deixou de ser coronel, ele continua coronel, ele foi demitido, igual o seletista que é demitido e toma um pé na bunda. Como é que funciona isso na prática? Consegue explicar isso pra gente? Consigo explicar. Sérgio, nós estamos na ativa da Polícia Militar, somos militares ativos, essa é a minha condição. O que significa isso aí? Embora exonerado da função de comandante-geral da Polícia Militar, eu ainda sou um coronel da ativa. Por quê? Porque eu ainda tenho serviços a serem prestados. Eu completo esse ano 24 anos de carreira. Contudo, eu ainda tenho mais 8 anos e 8 meses para trabalhar na ativa até eu conseguir o meu direito de ir para a reserva. O que era de costume na corporação era que os comandantes gerais, quando atingiam a função de comandante-geral, ele já tinha o seu tempo de serviço fechado ou próximo a fechar. Ele já tinha tempo para aposentar, que não é aposentadoria, é reserva. Ou durante o comando ele conseguia alcançar o seu tempo. E depois da exoneração, ele automaticamente iria para a reserva, que é a aposentadoria do policial militar. E no nosso caso não, nós vivemos uma nova geração da Polícia Militar, onde não somente eu, mas todos os coronéis da ativa da Polícia Militar de Rondônia, eles estão nessa faixa, 8, 7, alguns com 10, outros com 15 anos ainda para serem concluídos em serviço ativo na Polícia Militar, para então depois ingressar à reserva. Então eu estou ali próximo, sou dos primeiros, mas ainda faltam 8 anos e 8 meses. Essa é a minha condição. Depois da exoneração, eu estou hoje designado pelo novo comandante-geral, Coronel Glauber Souto, como assessor especial do gabinete do comandante-geral. Então eu trabalho na assessoria do comandante. Excelente, excelente. Houve então uma espécie de continuidade, né, Braguinho? Não houve uma ruptura total? Não, hoje tivemos aí uma coisa que também é uma inovação na Polícia Militar, que é o subcomandante da Polícia Militar assumir a função de comandante. Isso não era comum, não, Braguinho? Não era comum. Normalmente, como a nomeação do comandante... Você tá com água aí, cara? Tô com água, tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. A nomeação do comandante, subcomandante, chefe de Estado-Maior é uma nomeação política. O governador ele pode, a seu critério, nomear. Sim. Então, normalmente, por cultura política, né, quando se exonerava o comandante-geral, normalmente também se exonerava todos esses 3 principais líderes da instituição. Dessa vez não, houve a decisão do governador de me exonerar e nomear o subcomandante, o que para nós significa uma tendência a continuar tudo aquilo que está dando certo. Né? E o coronel Glauber Souto, que é o atual comandante, já conhece toda a dinâmica da Polícia Militar, é um grande amigo, um irmão de farda, estudamos juntos na mesma academia militar em São Paulo, formamos juntos, então ele já... Interessante isso, né? Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos e ele sabe exatamente como é que está a condição da Polícia Militar hoje,
que caminho deve ser, e a partir dali ele vai deliberando, de acordo com sua habilidade, com seu perfil profissional, ele vai dando um caminhamento como líder da Polícia Militar. E nós vamos ali assessorando naquilo que é consultado por ele. Eu acho, Braguinha, agora eu vou dar minha opinião, eu acho que, em que pese isso não ter uma obrigação legal, ou seja, não ter uma imposição de lei, é importante haver essa continuidade nas instituições, né? É muito ruim, né? Você tem uma instituição, eu acho que esse é o problema do Brasil, na verdade, né? Uma hora a gente está com um governo voltado mais para a direita, outra, aí passam 4 anos, ou passam 8 anos, e aí 4 ou 8 anos depois a gente tem uma reviravolta, dá um giro de 180 graus e caminha para o outro lado. Eu acho importante, é claro que sempre tem que haver uma renovação, mas eu acho importante ter essa continuidade. Você não acha, não? Com certeza. A continuidade ela ajuda bastante a governança, né, do poder público. Então, nós, gestores, carreiras, concursados, constituídos ali como servidor do Estado, a progressão de carreira e a continuidade de comando, ela vem ajudar a governança de Estado, a política pública estabelecida, para ela não ficar somente ali, muitas vezes, refém das visões ideológicas, né? Vem um governo de direita, vem um governo de esquerda, então isso acaba interferindo na política pública que deve ser governada. Então, quando se vem comandante, entra o subcomandante, ele já está no ritmo de gestão e aí ele vai apenas ampliando aquilo que pode ser melhorado, né? Mantendo aquilo que já deu certo, e muitas vezes a troca total política ela acaba afetando essa ação de continuidade do serviço público. Você falou em governança, aqui na minha mente eu já lembrei em governo do Estado. Eu tô com algumas perguntas para você, mas ainda não é a hora, não. Braguinho, a gente sabe, pela mídia, né, pela imprensa, pelo Instagram, né, pelas redes sociais, que a sua saída do comando, ela foi uma saída assim muito turbulenta, para dizer o mínimo. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Você queria mencionar alguma coisa do governador? Tem alguma rusga? Tem algum tipo de sentimento ruim? Ou passado esse tempo aí, a gente já tem quase 2 meses, né? 2, 3 meses já de saída do comando, você já está apontando para outros horizontes? Conta pra gente aí. Sérgio, olha só, é uma boa pergunta, porque ela traz um assunto polêmico, mas é tão bom quando você se pauta pela verdade. Sim. É fato que a exoneração ela é uma decisão política. O governador tem toda a autonomia e autoridade para fazer isso, e ele fez. Os motivos que nós temos, não existe um motivo claro, mas existe um motivo ali subtendido, no contexto. O que nós entendemos? Durante o mês de dezembro a janeiro, uma audiência pública para discutir legislação da Polícia Militar, aprovação da organização, lei de promoção, e aquilo foi desfigurado para ataque pessoal à figura do comandante-geral, e isso não foi levado... Sim, a sua figura, né? Exatamente. Então, e a partir dali, alguns movimentos políticos reputando uma mácula à imagem do comandante-geral, ao ponto de, consequentemente, vir uma exoneração. Embora ninguém se manifestou claramente sobre isso, agora vem o outro lado da moeda. Como a gente reage a isso? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, né, o governador tem total autonomia de exonerar e assim exonerou. E eu prefiro guardar da minha relação com o governador a relação de gratidão. Então, eu tenho uma relação de gratidão com o governador que me permitiu fazer parte da segurança pessoal do governo do estado, onde eu participei da Casa Militar, entrei lá como major e saí de lá coronel, nomeado comandante-geral. E a outro momento de gratidão é que através da vida do governador, o meu sonho que eu postulei tanto no altar de Deus, no altar do Senhor, de querer ser comandante-geral, foi realizado. Eu sentia em meu coração que um dia poderia chegar lá. E esse sonho foi realizado. Quando? No tempo que o governador foi agora o governador do estado, o coronel Marco Rocha, e ele me permitiu. Viu em mim condições de ser comandante-geral. E permaneci por 2 anos e 5 meses. Então, só o fato de chegar até esse momento, com essas oportunidades, eu sempre vou manifestar muita gratidão ao governador do estado, o coronel Marco Rocha. E com relação à exoneração, por mais que eu possa ter passado por aquele período polêmico, né, aquilo não acaba sendo, não condiz com o trabalho. Foi uma questão meramente politiqueira de alguns movimentos, porque ela não se supera com o índice de resultado para a sociedade, o índice de aclamação que a sociedade vem na gente. Eu encontro muitas pessoas na rua
que eu não conheço, não tenho contato, mas que agradecem o tempo que nós somos comandante, que validam a firmeza como nós fomos e corajosos para tomar decisões, agradecem por tudo aquilo que aconteceu em prol da sociedade, e isso acaba sendo o que mais importa. E a gente sabe que na vida da gente, se você quer conquistar coisas boas e audaciosas, você não pode ficar preso com aquilo que não deu certo, ou com aquilo que possa fazer você ficar ressentido. Isso para mim é muito pequeno e não me trava. Então o que eu posso explicar sobre esse período foi isso. Permanece a gratidão, e outra, de lá para cá, a exoneração abriu espaço para uma aclamação pública, como eu acabei de citar aqui. E o que eu estou falando é a pura realidade, Sérgio, por onde eu passo. A aclamação é grande. Inclusive, a enquete que fizeram, se o governador acertou ou não, teve uma aclamação de 89% dizendo que não podia ter me exonerado. Isso significa reconhecimento social. Então, o nosso papel como comandante-geral, aquele tijolo da construção foi bem colocado, solidificado. E assentado. E assentado. Isso, para mim, já é uma grande resposta. Significa que o que nós fizemos foi um combate, verdadeiro combate, mantendo a fé e sendo sempre ousado, porque a população ela precisa de gente corajosa, menos politicamente correto, mais atitude, menos discurso, mais resultado. Isso a gente conseguiu. Não tem como você comprar isso, não tem como você enganar isso é natural. É assim que eu caminho de lá para cá e me coloco sempre na condição de iniciar sempre um novo projeto. Onde eu estou, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, me coloco à disposição todos os dias lá, meu comandante, daquilo que ele precisa, e assim a gente vai desenvolvendo. A minha carreira tem sido de soldado até coronel, ou seja, não começou agora, né? São 20 e poucos anos e eu comecei lá no chão de fábrica, mas sempre com aquele sentimento de ir para o combate e depois do combate voltar vitorioso. O reconhecimento é natural, a gente não precisa esperar por isso. Com certeza. Pessoal, coloquem aqui embaixo suas perguntas, os seus comentários, não deixem de comentar não, tá bom? Braguinho, você falando tudo isso, eu não consigo deixar de pensar, até porque você utilizou uma expressão muito interessante chamada politiqueira. Eu sei que você não é um homem dado ao vitimismo. Certamente não é. Quem lhe conhece um pouco, o período que você passou no comando, você não é uma vítima, você não se reconhece como vítima. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Braguinho, você acha que você, nessa hipótese, não com relação ao governador, que você já demonstrou ter uma gratidão muito grande, eu percebo que essa gratidão é legítima, é uma gratidão sincera. Você acha que você foi injustiçado por esse momento político? Você foi levado de alguma forma e houve injustiça não do governador, mas desse momento político? E talvez até de um ou outro ator dentro desse momento político? Eu ouvi certa vez, Sérgio, do grande piloto do automobilismo da história da Fórmula 1, Ayrton Senna, de que quando você é competitivo, você incomoda muita gente. E a minha vida durante a carreira, ela sempre foi assim. Aonde eu passo e gero competitividade, automaticamente incomoda muita gente. A coincidência do período de dezembro até janeiro, a exoneração, existe um estopim. Foi quando o Partido Novo fez um convite para que eu viesse ao Novo na futura pretensão de repente, de possivelmente sair candidato a governador do estado. Então foi a primeira vez que uma menção política de um partido me convidando, isso foi público pelo partido, publicado, e coincidentemente começaram a vir os ataques de certas autoridades políticas, deturpação de uma audiência pública voltada a um projeto de lei que virou ataque pessoal, né? Então esse foi os movimentos... Um projeto de lei que não tinha nem benefício próprio seu. Da instituição. Era institucional. Institucional. É para aquele que está servindo, de fato, toda a instituição, nova estrutura. Então assim, a gente começa a ver... Eu acho que atingia muito mais, como você disse, ao chão de fábrica, né? Soldados, cabos, sargentos, mais o chão de fábrica, correto? Exatamente. E ali as pessoas se sentem incomodadas. Um soldado que chegou ao coronel apresentando um projeto, fazendo transformação social no meio da sociedade, fazendo transformação na estrutura da Polícia Militar, trazendo resultado. A minha carreira... Você acha que esse reconhecimento social que você mesmo disse, ele existe, tá, Braguinho?
Principalmente hoje com as redes sociais, você consegue ter métrica, né? Com certeza. Dá para ver o reconhecimento numa tela. Você acha que isso também não foi um fator de incômodo, não? Eu considero que sim. Isso incomoda, principalmente a baixa política, né, que é a politicagem. Aqueles que trabalham num ambiente sórdido, não fazem a política republicana, do bom diálogo, das boas construções. Né? Então, essa que vem da covardia, da conspiração, do ataque a reputações para colocar em descrédito a imagem de uma autoridade austera, para fazer a população ficar contra a autoridade que trabalha com um ambiente de crise. O assunto de falar de segurança pública é um ambiente pesado, igual saúde. Quem cuida disso é um ambiente espinhoso, é o pior momento da vida de uma pessoa. Eu trabalho com saúde, mas eu acho segurança pública pior. Mas imagina, quem liga para o 90 ou quem está no hospital está no pior momento da sua vida. Provavelmente. E aí você faz gestão nesse ambiente. Aí as pessoas que querem fazer polêmica para ter capilaridade política utilizam esses flagelos, a animosidade das pessoas carentes, aflitas, e tentam o quê? Através disso, deturpar, conspirar. Então isso faz parte da baixa política. É a realidade. É a realidade. Eu quando assumi... Até porque viraliza, né? Exatamente. Viraliza nas redes, faz um vídeo, né? E quando eu assumi o comando geral, eu sabia muito bem que isso era plenamente possível acontecer. Por isso que eu sempre me posicionei como um comandante geral que saía do politicamente correto e utiliza a rede social, utiliza a comunicação com as pessoas, a comunicação com a imprensa, para trazer exatamente o que é a informação como ela é. Eu sempre procurei trazer a informação como ela é. Aí, por exemplo, sair das narrativas nacionais que afetam o estado de Rondônia. Quer ver a narrativa nacional que afeta o estado de Rondônia? Uso de câmera corporal, polícia. Sim. A gente comentou isso no último podcast. O policial atirou e neutralizou um criminoso. Ah, mas aí tem filmagem que pegou apenas o momento que o policial atira. Ah, mas ele matou. Não, ele não matou, ele reagiu a um criminoso. Né? Então, assim, está lá no registro, é chamado perícia, é registrado ocorrência, todas as ocorrências que a Polícia Militar do Estado de Rondônia registra, vai para a Delegacia da Polícia Civil, que é o órgão competente da investigação, é acionado o preservado do local do crime, é acionado a perícia, é tudo feito dentro do procedimento. A aplicação de uso da força da Polícia Militar do Estado de Rondônia é a 99% dos seus atendimentos. A parte letal é 0,06% que se utiliza arma letal. Então, assim, nós temos isso controlado, mas a Nativa Nacional, por alguns momentos de excesso de algumas ocorrências policiais, não tem que ter câmera corporal, e às vezes a câmera corporal vem antes dos equipamentos necessários do policial ter uma boa conduta, sobrepondo a gestão pública. Posso te então, interromper? Assim, a gente vai trazendo a verdadeira eu quero te interromper para que você repita isso. Tem muita gente que ou não ouviu direito, ou às vezes a pessoa, né? Normalmente quem faz direito e tal não é muito bom de matemática, né? Vamos esclarecer melhor esse número, Braguinho. Você falou que 0,06% das ocorrências uso letal. Ocorre com uso de arma letal. Nós estamos dizendo, então, que de cada 10 mil ou 100 mil? Acho que 100 mil, né? De cada 100 mil ocorrências, 6 ocorre o uso de arma letal? Proporcionalmente, esse cálculo tem sentido. Ou seja, é um número muito pequeno. É isso que a gente está dizendo aqui, correto? Exatamente, é um número totalmente... Eu estou colocando em números para que você que está aí nos assistindo, você entenda. Porque às vezes você coloca 0,06, fica esse número solto e as pessoas não percebem. Vamos lá, 2025, 103 mil pessoas abordadas. 18 mil pessoas presas pela Polícia Militar, cometendo crime. Em flagrante. Das 18 mil, né, 5% o uso de algema. 5% das 18 mil. E se for colocar o número de abordagem, que é de 130 mil... 103 mil. O percentual cai mais ainda. Cai mais ainda. O que significa? Polícia Militar aplica a lei com eficácia, ela é eficiente no que ela faz, e todo aquele criminoso que a polícia aborda e conduz preso, na maioria das vezes colabora, não precisa usar força. A polícia, ela controla. E a gente sabe, quem vai aprendendo a ser policial na carreira, que muito mais importante é a forma que se chega
do que com uma forma que se termina. A Polícia Militar ela trabalha em cima de dados, em cima de dados preditivos que conduzem a sua caminhada. Então, por isso que eu bato na tecla. Nós trabalhamos aqui em Rondônia muito bem, aplicamos a lei com a eficiência de um juiz, controlado pelos dados. A Polícia Militar ela usa força quando ela tem que usar. O que o comando fez? Estava muito abafado pela narrativa nacional quando se usa a força. Eu comecei a respaldar os policiais sobre isso. E comecei a encorajá-los e a respaldá-los, não só em discurso, em ações, mas de que, quando necessário usar força, que ele não tema julgamento público, que ele não tema as narrativas nacionais ideológicas, mas que ele use da sua técnica para que ele se proteja e que ele garanta a proteção ao terceiro que está sendo vítima do criminoso. E isso foi usado com muito vigor, com contundência durante o nosso comando. E os números falam por si só. Automaticamente, nessa fase de uma polícia que estava meio letárgica, meio anestesiada com relação à necessidade de usar força no momento certo, eu acabei potencializando. Tá agora o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontando que Rondônia, no último ano, sob meu comando, foi a polícia que mais aumentou a letalidade nos confrontos, em 488%. Mas calma, 488%. Foram 47 criminosos de grande fichas, né, de vasta ficha criminal, que foram resolver confrontar a polícia com armas e foram neutralizados. Então, por mais que o percentual... Quando você fala de grande ficha criminal, você fala de faccionados. Vasta ficha de faccionados, de pessoas com registro criminal, com reiteradas ações criminais, não só condenações. Alguns têm poucas condenações. Esse é o problema do Brasil. Até ele ser condenado, ele já reiterou o crime várias vezes. Então, com vasta passagem criminal. Então, assim, quando a polícia confrontou, já sabia muito bem quem é, a atitude suspeita e ele estava armado. E foi assim com os 47 criminosos que foram eternamente presos nesse ano que passou. O que destoou, mas tudo isso foi desenhado lá em 2023, quando eu assumi, com diagnóstico preditivo, com a implantação do BPTAR em 2024 e com a exponência de operações integradas, táticas, combinado com a presença do batalhão e as outras tropas táticas nos mais diversos cantos do território de Rondônia, ao ponto de realmente encostar rapidamente no criminoso armado e ele tentando, porque ele não estava acostumado com isso. O que está acontecendo agora esse ano? Não vai repetir o mesmo número, porque os bandidos já entenderam o recado, começaram a recuar. O que a gente tem que fazer é uma ação de continuidade. Nunca perder a oportunidade do uso da força para aquele criminoso incorrigível. Essa foi, em resumo, assim, a nossa jornada nesse período de 2 anos e meio como comandante. E você vai falar mais ainda dessa jornada, Braguinha, mas eu só queria te interromper para dizer o seguinte: como a narrativa ela é forte, né? Quando você escuta a narrativa, até por conta desse dado do anuário, a sensação de quem não mora em Rondônia é que Rondônia virou um açougue, né? Parece. Que Rondônia virou um local de polícia assassina e polícia que mata cidadãos a esmo. Os apoiadores da LCP que o digam. Quando você olha um índice de aumento de 488%. 488%, você olha, é alarmante. A princípio, é um número alarmante. E eu olho com orgulho. Né? Você vê que é um número... Quem olha de fora fala, não é possível. Mas quando você vai colocar isso dentro de uma perspectiva, até porque eu sei, porque você já conversou isso comigo fora, até do podcast em outras oportunidades, você já veio aqui em outras oportunidades, foi um trabalho de inteligência para se fazer uma captura desses criminosos, correto? Perfeitamente. E no momento da captura, houve o confronto. Exatamente. Com armas apreendidas, correto? Só para ficar bem claro, Sérgio, olha só. 2024, posso estar falhando num dado ou outro. Vamos lá, 2024, foram 8 ou 9 confrontos naquele ano. Sim. E 2025, 47. Quase que bateu ao contrário com uma mensagem de um criminoso. Lembra em janeiro de 2025, aquele caos?
incêndios. Eu não lembro da mensagem, mas eu lembro desse caos, dessa situação toda. Os incêndios e tudo. Aí o secretário dando Sim, entrevista. ônibus tocando fogo, enfim. Aí o secretário de Segurança Pública, o subcomandante que estava aqui, eu estava de férias, né? Falando em entrevista que estava no combate, que estavam combatendo, dando as informações. E aí um faccionado do Comando Vermelho falou: matou um de nós, morre 50 vermes. Que significa o termo pejorativo aos policiais. Né? Mas ele declarou isso Ele escreveu no comentário dessa entrevista ao vivo. E aquilo ficou printado, a mídia ela divulgou aquilo. Olha o marginal, como é que eles estão audaciosos. Na entrevista, ao vivo, ele colocando aquilo. Faccionado. O faccionado. Em menos de uma semana, o Bepetar encontrou ele, ele estava de porte 2 ou 3 armas, confrontou o Bepetar. Reagiu e foi morto. E de lá para cá, no decorrer do ano 2025, quase foi 50, porque ele falou que matavam 50 vermes a cada um faccionado. Mas na verdade a equação que Rondônia deu foi o contrário. Foram quase 50 faccionados, enquanto eles mataram o nosso policial. Então nós mostramos, né? E isso tem que ser considerado, eu falo que isso foi calculado para mostrar que na hora de usar a força, a polícia tem que usar força. A ordem e o poder dada ao Estado é para o agente público que faz a segurança daquele que é incorrigível, daquele que comete o crime e quer enfrentar a força do Estado ou cometer o crime em prejuízo à sociedade. Então, nesse momento, tem que saber usar a força com vigor. E nós usamos com vigor, com estratégia, que ao longo do ano nós conseguimos mostrar ao crime organizado em Rondônia que aqui a força pertence à Polícia Militar, ao Estado de Rondônia, e não ao criminoso. Lógico, isso é solução? Não é solução, mas eu tenho certeza que com esse tipo de ação, com esse tipo de comando que nós estabelecemos, o cidadão rondoniense se sentiu mais protegido, se sentiu mais seguro, sentiu que tem alguém que lidera uma tropa aguerrida, heróica, mas que tem coragem e que entende a dor dele. Essa é a missão que a gente recebeu e foi com essa leitura que nós procuramos trabalhar à frente do comando da Polícia Militar. E o resultado fala por si só. Os dados falam isso. Falando em dados, Braguinho, a gente ainda continuando aqui falando do seu comando, eu tenho certeza que você tem dados maravilhosos para falar. Você ficou quantos anos? 2 anos? 2 anos e 5 meses. Quase 2 anos e meio. Eu tenho certeza que você tem dados numéricos, além dessa sensação, e eu concordo contigo, tá, Braguinho? Sem querer falar nada do atual comandante-geral, que eu gosto muito dele, conheci através de você, que é o Coronel Glauber, inclusive um abraço. O dia que você quiser vir aqui, Glauber, tá mais que convidado, tá? Não se acanhe. Aproveita, manda os parabéns, hoje é aniversário dele. Ah, é? Meu amigo, meus parabéns, não sabia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui agora. Vai mandando mensagem. Vou mandar uma mensagem. Enquanto isso, fale aí do que você tem a dizer sobre números. Roubo, furto, o que você tem a dizer de que houve diminuição ou melhora do quadro? Então vamos lá. Sérgio, eu não vou falar muitos dados para essa conversa não ficar cansativa. Sim. Mas nesses 2 anos e meio de comando, nós conseguimos ser 60% mais eficiente que os comandos anteriores do governador do estado, que é o mandato de reeleição. Então o governador do estado está fechando agora o 8º ano de mandato, um governo de 8 anos, e nesse período que ele foi governador, o nosso comando foi 60% mais eficiente. Do último ano, do perfil do ano de comando de 2023 para 2025, queda do roubo de 60%, queda do roubo de 30%. Então, assim, nós fomos muito eficientes. Nosso orçamento, conseguimos convencer o Estado a aumentar em 150%, 135% a 150% o orçamento para nossas operações policiais. O policial trabalhou mais, ficou mais encarregado durante seu horário de folga? Ficou. Trabalhou, ficou mais cansado? Ficou. Mas ele foi remunerado porque nós ampliamos os orçamentos para as operações policiais a fim de combater esses criminosos em nosso estado. Então, nós demonstramos que, de todos os comandantes que o atual governo teve, nós fomos o mais eficaz. Isso está confirmado, registrado em números. E outra coisa também, em 2025... o estado de Rondônia, nós temos um dado que a Polícia Militar registrou ao todo 6.200 roubos no estado. É um número que não é satisfatório, mas é o número mais baixo de roubos dos últimos 12 anos. E nós baixamos em 60% de 2023 para 2025.
O pior ano foi do ano de 2016, quase 28, foram 28 mil roubos no estado e nós entregamos com 6 mil. Nós fomos muito eficientes com os meios que nós dispunhamos nesse período de 2023 a 2025. Houve Então, um aumento da tropa? O efetivo caiu, eu assumi com 5, estamos agora com 4,7, quase 4.800, então nós perdemos, porque não teve concurso. Mas aí é um ponto importante, viu, Sérgio? Porque tem muita gente... Ou seja, de 23 a 25, né? 25, quase 26, você ficou até janeiro, né? 2 anos e 5 meses. Ao invés, você tornou a polícia militar mais eficiente com menos tropa. Exatamente. 2019, 16 mil abordagens. 8 anos atrás, né? Sim. 8 anos atrás. Sim. 2019, 16 mil abordagens. 2025, 103 mil. Quando eu assumi em 2023, 50 você mil abordagens. por 8, 9? Vamos lá. Entreguei 10 vezes mais que no começo desse governo de 2 mandatos. Essa é a comparação que eu quero fazer. Com relação à baixa índice de roubo, nos últimos 12 anos, de 2014 para cá, nós temos o melhor índice de roubo. Não significa que está satisfatório, mas significa que foi eficiente. E nós assumimos em 2023 com 16 mil roubos, entregamos com menos 10 mil. Ou seja, nós aceleramos o processo de redução na nossa formatação de comando, com o nosso diagnóstico, as operações que nós entendemos como mais importantes. E para isso nós ampliamos os recursos, convencemos o Estado a ampliar o recurso. Eu aumentei o orçamento que me era liberado, eu aumentei em 135% para ter mais mobilidade operacional, mais operações e colocar o policial exatamente onde o criminoso estava. Então tudo isso significa eficácia, gestão, saber fazer gestão. E com menos recurso. E mesmo o efetivo caindo, mesmo um problema de contrato de locação que nós tivemos ano passado, que deixou um deserto de mobilidade operacional, que são as viaturas ficando velhas, não sendo trocado pela empresa, porque é terceirizado, a empresa não trocou por veículo novo, e isso piora a condição de resposta, porque ela passa mais tempo em oficina, a falta de pagamento no tempo certo, isso demora o retorno da oficina da viatura pronta, e ainda assim nós conseguimos superar, fazendo o quê? Fazendo gestão. E esse é um ponto importante, Sérgio, que eu gosto de falar, porque existem às vezes algumas pessoas que esse ano de eleição, 2026 nós teremos eleição, então tá igual a Copa do Mundo. Já percebeu a Copa do Mundo? Todo mundo quer ser o técnico e falar qual jogador vai para a seleção brasileira e como a seleção brasileira tem que jogar. E para a eleição, tá todo mundo falando que o problema é segurança pública, todo mundo está falando como a segurança pública tem que ser, para que caminho tem que ser. E aí tem gente, a PM tem Onix, uma viatura pequena. Eu já ouvi essa conversa já. Porque só tem 700 policiais para todo o estado. Não entende. Eu também já ouvi. Você apontar um problema é tão fácil. Agora, você trazer resultado com os meios que se tem, isso é outra história. A pessoa que fala isso, inclusive, sentou aí nessa cadeira que você sentou. E aí eu te digo uma coisa, você tem que saber administrar o que se tem. Gestão pública, saber governar, saber fazer gestão, saber comandar, trabalhar com segurança, trabalhar primeiro com os meios disponíveis, porque você não pode fazer o que a lei não manda. Eu, se eu pudesse, como comandante geral, só compraria caminhoneta, mas o Tribunal de Contas fala, tem que ter viatura popular, tem que ter viatura intermediária e não só caminhoneta, porque senão fica muito oneroso para o Estado. É a visão do órgão de controle do Tribunal de Contas. Se depender da gente opera sempre com melhor mobilidade. Mas então a gente faz. Então o que a gente faz? Uma contratação de lote de Onix para as regiões com maior facilidade de operação desse veículo, o intermediário para o outro e para um raio maior, locais mais difíceis de acesso geograficamente, vai as viaturas. Nós trabalhamos com gestão e nós não fazemos o que a gente quer, a gente faz o que a lei permite. Você está vendo como é que é bom isso aqui? É por isso que eu gosto desse formato, pessoal. Nada aqui é combinado. Ele simplesmente falou e agora eu estou lembrando da pergunta que... Da pergunta não, da resposta que eu vou falar quem é. O deputado Rodrigo Camargo falou aqui. Ele chegou a mencionar que a polícia militar iria ter que chamar um Uber para conduzir os presos, porque não cabe, não foi, Felipe? Porque os presos não iam caber nesse Onix, que é um carro que não vale nada, é um carro que não cabe ninguém, e aí os presos iam na parte de trás sem segurança para o policial. Eu acho muito importante você estar esclarecendo isso, Braguinho. E essa é a questão. Você ser uma autoridade que você usa os dados sensíveis de segurança
para trazer caos, que serviço público é esse? Essa é a questão. Agora, criticar fragilidades não é problema. Por exemplo, eu Sim. falo muito bem, mas o efetivo é satisfatório? Não é satisfatório. Precisamos de mais efetivo? Precisamos de mais viaturas? E você Precisamos é de um mais viaturas. coronel e foi comandante-geral da Polícia Militar até ontem. E você está criticando. Exatamente. Precisamos de mais efetivo, de mais viatura? É claro que precisamos. Mas aí você tem que fazer gestão. Você tem que brigar por mais autonomia. A Polícia Militar não tem autonomia financeira, então se eu pudesse mudar isso, mudaria para mais autonomia financeira, porque você consegue projetar a maior necessidade, priorizar a gestão dos recursos. Outra coisa, precisa de concurso? Precisa de concurso. Ah, defasagem de 4 mil policiais? Ok, tudo bem, defasagem de 4 mil policiais. Agora não significa que está um caos, porque senão você está desqualificando os 4.797 policiais, homens e mulheres dedicados, heróicos, que estão lá trabalhando. E isso vai do policial mais moderno ao coronel que está fazendo gestão. A gente não pode colocar isso como um trabalho caótico, né? Então você colocar como um caos, quem disse que é um caos se o índice também está baixando? A gente está combativo. Muitas das vezes não está satisfatório, e eu concordo, e muitas das vezes não é no tempo necessário, e eu concordo. Mas isso não é uma responsabilidade da Polícia Militar sozinho, do policial que está atendendo a ocorrência, do comandante que está fazendo gestão, não é somente dele essa responsabilidade. Até porque eu quero falar duas coisas sobre esse assunto que eu quero deixar claro alguns pontos que não são falados. Ah, precisa-se de mais 4 mil policiais, precisa urgentemente de 3 mil policiais militares. Com que dinheiro? Da onde? Vai tirar da onde? Porque senão o Tribunal de Contas vai jogar no seu CPF e vai cobrar essa equação. E o aumento salarial vai tirar da onde? Então são necessidades? São. Mas vai tirar da onde? Essa é a diferença do gestor. Apontar problema é tão fácil. Falar mal é tão fácil. Eu quero saber trazer soluções. Da onde? Então essas são as questões que fazem diferença. O outro ponto importante... Eu estou vendo uma crítica bem contundente na sua Mas é fala mas com é relação claro. a esse tipo de crítica, Mas Braguinho. sabe por quê, Sérgio? Olha só. Você está lá se sacrificando todos os dias. Você apresenta soluções e às vezes as soluções não são atendidas a tempo. O policial quer trabalhar dedicado e às vezes você não consegue respaldá-lo completamente, mas está todo mundo fazendo o seu sacrifício. Aí vem um ambiente político para capilarizar poder político, trazer que existe um caos, ampliando uma situação desfavorável que não tem essa dimensão toda, que precisa ser combatida, que precisa ser gerida, que precisa ser ampliado os recursos, mas você não pode transformar como se fosse um caos, como se ninguém estivesse trabalhando. A culpa da falta de um posicionamento político, de um gestor político, não pode se recair sobre aqueles que estão trabalhando todos os dias escalados, que são os policiais militares. E essa eu faço a crítica. E muitas vezes as pessoas pegam informações sensíveis de segurança pública, jogam para a população de forma irresponsável, e aí o que acontece? O crime agradece. Às vezes você trazer qualquer informação sobre como está a segurança pública e não saber passar isso coerentemente, você está sendo o maior parceiro do crime organizado, do crime violento. E é por isso que eu faço essa crítica. Você falar irresponsavelmente, só tem 700 policiais para fazer serviço agora. No estado não inteiro. entende nada de gestão. No estado inteiro, isso foi dito. Então vamos colocar os 4.700 ao mesmo tempo, cancela as férias, cancela a folga, deixa todo mundo igual um robô. Não, tem que contratar mais, é isso que eu estou querendo dizer. Ok, então vai contratar com mais dinheiro. O Estado está mesmo mostrando que não tem recurso para contratar no momento. E eu tenho que trabalhar com aquela premissa que os órgãos de finanças e gestão, planejamento do Estado me falam. Enquanto isso não acontece, como é que você trabalha? Chorando, reclamando, fazendo falácias e gerando irresponsabilidade nas informações, deixando a população com sentimento de insegurança, sendo que você tem uma tropa boa, disciplinada, aguerrida, fazendo o seu trabalho? Então você tem que trabalhar com maior coerência. Você tem que trazer críticas, Será, mas Braguinho, apontando que essa soluções. crítica ela caiu em cima de você, Braguinho? Tanto que você acabou saindo do comando. Mas será que essa crítica não estava acima de você, não? Ela não estava direcionada para o governador? Exatamente, esse é o ambiente político. Mas então, para a política, vale tudo? Porque Vamos passar por cima não daqueles que vale. trabalham? Eu já respondo, não vale. Exatamente. Não vale. Mas para algumas pessoas parece Não, que vale. política é a arte do diálogo, na minha visão, a arte do diálogo e a arte de se fazer o possível.
Mas na política não pode valer. Senão vira selvageria, Braguinho. E esse foi exatamente o nosso diferencial. Por quê? Por mais que a gente tenha dificuldades de necessidade mais efetivo, recursos para prestar, melhorar pronto resposta para a sociedade no atendimento da Polícia Militar, mas ainda é você fazer o melhor com o que se tem. E mostrar isso em resultado, menos discurso, menos palavra. E quando o resultado acontece, se comunicar. E quando uma crise acontece, saber se comunicar e assumir a sua responsabilidade e mostrar como você vai sair dela. Foi isso que o nosso comando fez. Foi isso que a gente trabalhou durante esses 2 anos e meio. Por isso que eu usei muita comunicação. Nos momentos de divergência, a gente se posicionava, a gente nunca faltou com a responsabilidade, muito menos nunca fugiu da coragem para que a gente manifestasse os problemas. A gente recepciona o problema como ele é, só que isso não significa que a gente não tem forma de atuar, né? Agora, não vai ser com disseminação do caos, não vai ser com tripudiação das fragilidades da segurança pública, que não é responsabilidade só da gestão. E porque também não ataca as leis que não estão colaborando. Porque vamos supor que um mundo mágico, então beleza, o Estado conseguiu um dinheiro, um toque de mágica aí, vai contratar todo o efetivo necessário, vai suprir todo o efetivo da Polícia Militar, vai colocar lá 10 mil homens, vai colocar 5 mil homens na Polícia Civil, vai colocar lá 3 mil homens nos bombeiros, etc. Todo mundo tem efetivo suficiente, todo mundo tem viatura suficiente. Acha que vai resolver o problema de segurança pública? Sendo que os policiais têm que trabalhar com a mesma ferramenta jurídica, e a mesma ferramenta jurídica qual é? Essa lei que o policial prende, leva lá, ele sai pela delegacia pela fiança, ou sai por onde? Sai pela audiência de custódia. O cara não fica preso, volta novamente de volta àquele grande efetivo. Então, o que eu falo nesse momento é exatamente a gente sempre trabalhar com firmeza de atos e coerência. A gente tem que ser coerente, né? O nosso trabalho mostrou muita coerência. E a gente tem que fazer crítica, é claro, não estou aqui me blindando de crítica e falar que está tudo bem, que tudo perfeito, mas o reconhecimento do esforço que está sendo feito. E quando você reconhece o esforço que está sendo feito, você também tem que respeitar as pessoas que estão feito, e não você atacá-las com a sua honra, misturar as coisas, ser covarde, ser baixo, e misturar isso para que você obtenha capilaridade política. Então, o que a gente tem ali? Mais ações para serem combatidas. Cadê a mudança das leis? Tivemos agora, graças a Deus, um pequeno avanço ali com relação ao pacote antifacção, onde a legislação penal sobre o crime organizado ficou mais endurecida. Mas é só isso? A gente tem que ter mais ações de continuidade. Porque o policial, você pode colocar todos os policiais necessários, mas e a lei que ele tem que trabalhar? Está ajudando? E hoje o maior problema é esse. E às vezes, o maior problema, por que eu aumentei a letalidade dos policiais? Perdão, a letalidade dos criminosos? O cara reitera o tempo todo o crime em Rondônia. Ele fica, cada vez que ele reitera, ele fica mais ousado. E mais ousado ele fica mais violento. E mais violento ele fica mais armado. E mais armado ele só para com confronto. Então a gente deu esse remédio mais exato para ele. Já que a lei permite... Braguinho, eu tô sentindo, Braguinho, que você tá querendo mandar um recado. É impressão minha? Não tem que mandar um recado, a gente tem que trazer a informação, consciência para a população. Eu estou fazendo um contraponto a coisas que estão sendo devidamente deturpadas. E que na sua visão, ditas de maneira completamente sem propósito. Exatamente. A necessidade de escancarar um problema, a maior coisa que você está fazendo é primeiro ajudar o crime. A viatura ali não tem rádio, a viatura ali é pequena. Você está expondo uma vulnerabilidade para o criminoso. O crime agradece ao cidadão, o infeliz que está fazendo isso. Essa é a maior crítica. Você tem que saber como fazer isso, né? E você tem que ser... Quem tem autoridade tem legitimidade, mas também tem que ter inteligência para fazer isso. E não vale tudo. A integridade tem que ser mantida. Eu, nesse ponto, concordo com você. Não pode valer tudo, senão vira selvageria, Braguinho. Senão tem que decidir. Você está de que lado? Do lado de quem defende, combate o crime, ou você está do lado de quem está cometendo crime? Essa informação está ajudando quem comete o crime. Com certeza. E não quem está defendendo a sociedade e cumprindo a lei. Agora, Braguinho, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa, porque a gente teve um problema operacional. Pode ir, Felipe? Braguinho, eu acho que tudo isso que você está falando é algo extremamente importante, extremamente interessante. Relata um posicionamento pessoal seu, que é importante quem está nos assistindo saber disso, mas eu quero te fazer uma pergunta que muita gente quer fazer.
A gente fica vendo aí nas mídias sociais, inclusive, cada dia tem uma notícia diferente de várias pessoas, né? Fulano é candidato, fulano não é, fulano saiu, fulano entrou. Quero te fazer uma pergunta, Braguinho. Você tem intenção de ser pré-candidato ao governo do Estado? Intenção, ela existe. Ela surgiu lá em dezembro, quando o Partido Novo fez o convite. Uhum. E como eu falei agora há pouco, Sérgio, olha só, a minha jornada ela não começou ontem. Eu comecei soldado aos 20 anos de idade. A minha vida sempre foi servir, proteger, combater. E isso não tem nada de protagonismo. Agora, obrigado. Agora, trouxeram o meu nome, né? Surgiu o meu nome para o ambiente político e isso veio com uma surpresa. Agora, a partir de lá nós viemos estudando. E as pessoas por onde a gente passa, como eu falei, pessoas anônimas que a gente não tem contato, vêm manifestando. Na rede social, por exemplo, nossa rede social, as menções, futuro governador, futuro senador, futuro deputado, eu já escutei, já li de várias formas. Nos cortes do meu podcast, que aparece você, tá bombando é governador, tá? Exato. Então, o que nós temos de lá para cá? O convite do partido, e nós começamos a pensar nesse projeto. Uhum. Eu aceitei o convite para a gente pensar no projeto, mas eu tenho que fazer uma ressalva. Como militar da ativa, eu não posso me anunciar como pré-candidato. Sim, mas existe uma intenção. Como militar da ativa, eu também não posso me filiar no partido. É só quando abrir o prazo das convenções partidárias lá próxima campanha. Então, nesse momento, eu mostro minhas intenções. Então, intenções tem, né? A gente aceitou a proposta. Olha, e você está seguindo a lei, está cumprindo a lei. Exatamente. O Novo falou, quando você puder, dentro da legislação, aceitar, pensa na proposta para governo. Né? Há a possibilidade também de cenário. Alguns tentam conversar com a gente, pensando para parlamento federal e outros para governo. Então, nós temos trabalhado com essa visão, pensando no projeto para governo do Estado. É uma intenção que... Fato é que o comandante Braguinho, o coronel Braguinho, está cotado para um cargo político. Ponto. Diante disso, eu quero te fazer umas perguntas para a gente continuar esse bate-papo aqui. Dá para perceber, Braguinho, que você é um cara muito especializado em segurança pública. Eu estou falando Sérgio. Eu vejo que você é um cara que é especialista nisso. Você tem uma vida inteira nisso. Né? Como você mesmo disse, você começou aos 20 anos de idade, você já passa dos 40 e você vive, respira, transpira polícia. Você é um especialista. Mas você tem a intenção, pelo menos a intenção, né? Seguindo todo o rito legal, pessoal. Não tem aqui a gente está seguindo o rito legal. Você tem a intenção de ser candidato ao governo. Braguinho, e você já mencionou anteriormente que você tem inúmeras intenções de melhorar a segurança pública. Você fez o que pôde enquanto gestor da polícia, que o comandante-geral nada mais é do que um gestor, correto? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você, como governador do estado, faria inicialmente para melhorar a segurança pública do nosso estado? Primeira forma de fazer segurança pública, e agora eu vou abrir a página 2, tá? Porque todos que falam, eu faria isso, concurso, mais viaturas, mais polícia, mais... Né? Essa é a página 1, mas ninguém fala a página 2. Por quê? Porque ninguém sabe. A primeira coisa é você trabalhar com o que se tem. Então, a primeira coisa a ser feita é você modificar a forma de encarar a criminalidade em Rondônia. Quando você se fala em tolerância zero, você não faz de forma paliativa. Você tem que fazer como uma ação perene, como uma política pública, de fato. Então, ela não pode ser apenas reativa. Então, a primeira forma é modificar a formatação. O que se fala em integração, a forma? Então, você tem que mudar toda a sua atuação como gestor. Tolerância zero significa que faccionado armado, se encontrar a polícia e ele não se entregar, ele deve ser neutralizado. Aquele que utiliza de armas para cometer violência e invadir propriedade particular deve ser combatido com o mesmo nível de força.
Você está falando aqui da LCP? Como a LCP atua. Ou aqueles grupos armados, né, para não deixar aqui alguns membros de alguns órgãos, né, ofendidos, né? O movimento social, não pode criminalizar o movimento social, Liga dos Camponeses Pobres, que tem como lema morte ao latifundiário. Então eu vou falar dos grupos criminais que estão infiltrados na LCP, que invadem com armas pesadas, matam pessoas proprietárias das suas propriedades, ou tiram mediante grave ameaça com esse uso da força. Isso tem que ser combatido de forma a extirpar esse tipo de crime no estado de Rondônia. Então você tem que colocar como metas acabar com a LCP. Você tem que colocar como meta que crime organizado que passa a mão em arma tem que ser neutralizado. Isso no futuro governo seu seria prioridade? Isso é a prioridade zero. Como é que você faz isso com o que se tem? Performa os meios, enquanto você vai paralelamente fazendo investimento. Reforma administrativa no governo do estado para que tenha orçamento do estado para concurso, orçamento para aumento salarial daquilo que precisa fazer, aumento do efetivo, aumento da mobilidade operacional da segurança pública, e aí você vai performando os agentes que estão ali. Mais treinamento, mais tropas táticas, mais operações inteligentes com enfrentamento ao poder bélico do crime organizado, porque não é só prejuízo financeiro. No nosso tempo a gente fez as duas coisas. 360 milhões. Assumimos no primeiro ano, 1 milhão de prejuízo ao crime organizado. No terceiro ano, quando estava no terceiro ano, 362 milhões de prejuízo ao crime organizado no estado de Rondônia. Letalidade, 8, 9. Letalidade, 47, se assim for necessário. Se eles recuarem, se entregarem, a gente prende e apresenta à justiça. Tá com a arma na mão, tem que ser neutralizado. Não é para ter tempo de atirar no policial e muito menos em terceiro. Então, essa formatação, falar tolerância zero é muito genérico. Essa é só a página 1. Como é que faz isso? Então a gente vai nessa linha. Para isso você precisa de que cada órgão de segurança pública tenha pessoas liderando esse perfil, essa formatação e essa linha de comunicação. Porque não adianta nada um só ser e os demais não serem. Dificulta a integração do trabalho articulado entre as forças de segurança pública. Fortalecimento e a mensagem para que os poderes entendam que esse é o verdadeiro combate. Conscientização dos poderes, que há necessidade de dar um basta nesse tipo de crime. Quando você fala poder, você fala sistema de justiça, MP, judiciário, defensoria. A ação conjunta, ela tem que entender esse cenário. Ninguém está falando aqui em cometer ilegalidades, mas está falando num combate performático para que não dê chance àquele que é incorrigível, o criminoso violento que está com arma na mão. Ponto. Começa por aí. Agora, investimentos, melhorar a integração, isso aí é a página 1, todo mundo sabe. Eu não sei se essa expressão é sua ou se você até gosta dessa expressão, mas do jeito que você está falando, Braguinho, eu tô sentindo um movimento de asfixia, sufocar literalmente o crime organizado, é isso que você está dizendo? Perfeitamente. E existe uma outra equação, vou dar essa equação aqui para caso os pré-candidatos que saem copiem, perdão. Que eles passam a copiar, né? Eu vou dar uma equação que a gente aprende lá na polícia desde o começo da jornada até ficar experiente. Se combater o que é mais violento, até o que é menos violento fica com medo. Qual é a prova? Redução de 60% do crime, do roubo, redução de 30% do furto. Qual foi a ação orquestrada de Estado para o crime de furto? Não teve. Zero. Foi consequência. Ela está contextualizada foi consequência. No foco ao combate ao crime organizado, asfixia financeira e asfixia ao poderio bélico, que resulta muitas vezes no aumento de letalidade. Então essa ação combinada, até o bandido de menor potencial, que é o furtador, não está muito bom sair para a rua cometer crime. Em poucas palavras, na linguagem simplificada para o cidadão entender, é isso. Se você for intolerante, implacável, aquele ser incorrigível que comete crime mediante arma de fogo, automaticamente os demais vão recuar. E a partir dali a Polícia Militar, com a sua estrutura, a Polícia Civil, com a sua estrutura, começa a ter respiro, mesmo com os meios que ainda não estão chegando no ideal, possam ter condições de atender aquilo que também é o menor potencial. Por exemplo, cai roubo, a gente consegue atender mais o TCO. O que é o TCO? Aquele termo circunstanciado, o crime de menor potencial. Porque no meu tempo ele aumentou. Mas quer dizer que aumentou o crime? Não, é que a gente conseguiu parar de ficar de demanda reprimida e começou a atender o que não estava sendo atendido. Sim. Por quê? O que é o crime que mais
sobrecarrega a segurança pública. Perturbação de sossego, o som ambiental, o crime ambiental de som alto, aquelas coisas, o envolvimento... Maria da Penha também ou não? A Maria da Penha tem um índice também desfavorável. E muitas vezes o problema, por exemplo, sem querer entrar muito agora nesse momento da Maria da Penha, mas o excesso de ocorrências de menor potencial ofensivo, ela atrapalha o atendimento quando acontece o crime grave, violência doméstica, roubo. Então a gente conseguiu performar melhor, atender melhor, porque o roubo deu um respiro, porque o pessoal ficou com medo de roubar, porque os policiais estavam com a mão pesada, e a gente conseguiu atender os menores e vai pacificando o quê? Porque o crime menor potencial ofensivo às vezes é briga de vizinho, briga de tentar em festa com quem não está, dá aquela confusão, ou seja, necessariamente não está ali o criminoso, mas sim uma desavença que gera o crime de menor potencial. Então você vai ampliando a presença policial e a resolução de conflitos sociais. E isso faz com que a população sinta mais paz. Braguinho, estou até anotando aqui. Para quem não sabe, pessoal, eu antes de abrir esse podcast, antes de ser defensor público... Só falei a página 2 de governo. Eu fui policial civil no estado do Rio de Janeiro. O Coronel Braguinho sabe disso. E eu, Braguinho, eu tomei posse no ano 2000 como policial civil. E eu ouvia dos policiais antigões, isso há 26 anos atrás, que as polícias, tanto civil como militar, elas muitas vezes resolviam problemas ou eram chamadas a resolver problemas que em essência não eram problema delas. Eu quero crer, por exemplo, que violência doméstica, antes de ser um problema criminal, ele é um problema de direito de família. Perfeito. Não estou aqui querendo diminuir, não. Eu estou querendo dizer que muitas vezes o trabalho da polícia, e notadamente da polícia militar, Coronel Braguinho, e eu não estou desmerecendo a tropa não, pessoal, pelo amor de Deus. Como é que eu ia desmerecer a tropa na frente de um policial tão atuante como você, Braguinho? Mas eu não sei se você tem essa mesma sensação, que muitas vezes o trabalho da polícia militar às vezes enxuga gelo. Porque a causa do problema não está sendo atacada. Você tem essa sensação, Braguinho? Exatamente tenho. Por quê? Olha só, no tempo que nós tivemos no comando, de 23 a 25, nós ampliamos o atendimento da Patrulha Maria da Penha, que são as visitações às vítimas. Né? Ou seja, o crime de violência aconteceu. Sim, fazer um acompanhamento. Fazer aquela visitação de acompanhamento. E também de fiscalização àqueles que estão com medida protetiva. Sim. Visita quem tem medida protetiva e fiscalização contra aqueles que estão em desfavor da medida protetiva, são os infratores. Então, se nós ampliamos em 61%, nós aumentamos a nossa capacidade de visitação. Isso é um diagnóstico preditivo e a gente vai lá e atua e faz. Mesmo que se tem, com efetivo perdendo, com viatura dando problema, a gente consegue fazer. Essa é a diferença. Não é só discurso, é ação. Então, assim, mas esse problema, para ser mais amplificado, o índice não está legal, o feminicídio no estado é um dos piores do Brasil, etc. A violência doméstica é um índice muito alto. Ok. O que a Polícia Militar pode fazer mais? Nós temos lá o núcleo que fica 24 horas, que do 90 atender a ocorrência, manda direto para o núcleo já pede ali. Se a pessoa quiser, já pede automaticamente no plantão judiciário, antes de chegar na delegacia. O plantão judiciário em 48 horas, mas aqui autoriza em 24. Já, se for atingir os requisitos, já vai lá, já autoriza a medida protetiva de urgência para aquela vítima. E assim a Polícia Militar no dia seguinte já vai lá fiscalizar, saber se está tudo bem. Então assim, a gente acelerou esse processo para ajudar o judiciário, o ciclo penal. Agora, ainda assim parece que não é o suficiente. Onde é que está o problema? O problema é, primeiro, a questão desestrutural social, entre família, o casamento, relacionamentos que começam de qualquer jeito. A mulher que às vezes não tem condições de ficar ali, não consegue separar do homem violento porque ele traz a comida de casa, ou coisas assim, ou porque ele não aceita. E às vezes a falta de delegacias da mulher, 24 horas, só tem uma aqui na Zona Leste, depois acontece aqui na Zona Norte, acontece lá na Zona Sul. A mulher não tem condições de ir, aquela coisa toda, sobrecarrega a Polícia Militar. E a Polícia Civil fazendo um trabalho extraordinário, fazendo ali todas as medidas protetivas, mandando prender, correndo atrás, mesmo somente com uma delegacia. Então todo mundo fazendo o seu esforço. Então, mas parece um investimento? Não. Vamos colocar onde? Polícia dentro da casa? Observando o casal? Deixa eu ver se esse casal aqui... Uma lei que autoriza a polícia... Não tem como fazer isso. Então o problema é estrutural na área social,
que envolve... Isso soa até absurdo, né, Braguinha? Lógico, é absurdo. A Polícia Militar vai atuar tanto ela pode. Então, por mais que nós ampliamos a rede, temos um projeto maravilhoso lá em Ariquemes, que a Polícia Militar ela patenteou, registrou. Eu tenho uma visão, eu sou um homem, eu vou lhe contar um pouquinho, uma história aqui. Vamos fazer uma pequena digressão, Braguinho. Quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, eu fazendo uma prova de português. Sabe quando você tem um enunciado da prova? E um enunciado era um poema. E um dos poemas era um homem que escreveu esse poema, onde ele estava dizendo que a vida dele era ter contato com mulheres. Ele nasceu de uma mulher, ele conviveu com as irmãs, a avó dele o amava absurdamente, e ele, no final, casou com uma mulher e teve 2 filhas. Eu li esse poema, eu tinha 8 para 9 anos de idade. Hoje eu tenho 43 anos de idade, eu só não tenho irmãs, mas todo o resto ocorreu comigo. Nasci de uma mulher, é claro, né? A minha avó que faleceu ano passado, que Deus a tenha, foi uma pessoa assim... Eu conheci o amor primeiro através dela. Impressionante. Prometo que eu não vou me emocionar, não. Segura a onda. Sou casado com uma mulher, com a Vanessa, e sou pai de 2 meninas. Eu vou falar algo muito contra-majoritário aqui, Braguinho, mas essa é a minha opinião, que não necessariamente é a sua. Eu não acredito que a solução para a violência de gênero esteja em mais leis e mais endurecimento. Para mim, a solução é investimento dos governos, das famílias, de centros religiosos, seja igreja, seja investindo na estrutura chamada família, Braguinho. O trabalho da Polícia Militar, e eu vou além, o trabalho das varas da família, atuando em centenas, milhares de processos de divórcio, guarda, pensão alimentícia, litígios que não têm fim. Eu quero crer, Braguinho, que a solução para isso está no investimento entre gerações, intergeracional, para que as próximas gerações tenham uma vida melhor. Porque o policial que está tomando conta de uma briga entre marido e mulher, sem querer desmerecer essa função, Braguinha, essa opinião é minha, não necessariamente sua. Ele é um policial que ele pode estar evitando um crime mais bárbaro na rua. Eu acho que essa solução de crime de violência doméstica é um negócio muito simples. O homem que bate na mulher, você simplesmente prende ele e acabou. Simples. Desde que, tendo prova, prende ele. O que eu não vejo, Braguinho, e aqui agora eu não sou entrevistado não, mas eu vou dar minha opinião. Nós temos um coronel da Polícia Militar, um homem que, como eu já disse, vive, respira, transpira Polícia Militar, foi comandante-geral, você reconhece as limitações da Polícia Militar em termos de efetivo, em vários pontos. Será que a gente não estaria melhor enquanto sociedade se tivéssemos famílias mais estruturadas, Braguinho? Entendo. Com menos violências dentro de casa, dando mais até efetivo para a Polícia Militar estar mais na rua, combatendo outros tipos de crimes? Não tenho dúvida. E digo mais, você acertou o ponto, o cerne da questão, que é o Estado, através da sua ação assistencialista, que é como obrigação, tem que olhar o projeto família como um projeto de Estado a ser investido, porque é da natureza humana. É da natureza humana que 2 se reúnam, formem uma família, e ali, com a formação da família, há o reconhecimento... Você investiria nisso, Braguinho? Com certeza. Como? Você investiria nisso? Com certeza. Seria uma das premissas para que você exatamente ataque o problema lá na Porque raiz. você sabe que tem muita gente que defende o fim da família, né? Exatamente. E esse é o contrário. Por quê? É da natureza humana. A da natureza humana é a constituição entre relações de 2 pessoas que formarão filhos, e a partir dali, dentro daquele seio, existe ali o mini-estado, reconhecimento de autoridade.
a disciplina, o respeito dos limites, a colaboração mútua, o desenvolvimento humano começa ali. E hoje isso está desfigurado, isso é relegado. Hoje a preocupação das liberdades individuais, a liberdade, o reconhecimento da questão de gênero. Hoje mesmo, acabou de sair a aprovação do Senado da lei da misoginia. Então, assim, de forma subjetiva, coisas que vai impactar socialmente. Então, ou seja, a prioridade está desfocada do poder público do Brasil como um todo. A identificação que a família é o projeto de solução, assim como se fala. A solução da violência é o quê? Educação. Muitos falam isso, e eu concordo. Você tem que dar com a educação. Então, dentro da educação e da parte assistencial do Estado, nós temos que olhar que educar as próximas gerações de que família é um projeto próspero. É um projeto que nasce para dar certo. Mas como é que se constitui uma família? Como é que é a responsabilidade do casal que está formando uma família? O que ele precisa planejar? Qual é a sua consciência financeira? Qual é a sua responsabilidade mútua? A sua responsabilidade social? A responsabilidade de estar ampliando os seus, a sua descendência com filhos? Então, esse passo a passo, essa condição estrutural deve ser. Hoje, nós temos várias pessoas constituindo relacionamentos, constituindo filhos, de uma forma totalmente sem planejamento, sem estrutura suficiente para aquilo. Eu vou além, Braguinho. O que a visão de mundo, que muitas vezes o nosso jovem ele tem a visão de mundo no celular. O que o nosso jovem está aprendendo? Ele está aprendendo a constituir família, a ser um adulto responsável, ou ele está aprendendo que ele tem que viver a vida dele, ele tem que ser escravo dos prazeres dele e ele não tem que dar satisfação a ninguém? Será que não é isso que ele está aprendendo? É como a gente tem percebido, né? O excesso de liberdade está fazendo mal. O Brasil é um país que, juridicamente, tem um excesso de garantismo, as liberdades individuais. Então, tudo que é excesso faz mal. Está na hora do Brasil rever os seus conceitos. Ele precisa reanalisar os pontos, tirar os excessos. A gente precisa de ordem. E progresso se faz com ordem, primeiramente. E ordem não é você colocar restrições. Ordem é você dar consciência das suas obrigações e também dos seus direitos. Mas no Brasil está muito direitos, menos obrigações. Esse contexto está invertido em seu grau de prioridade. Depende, em seu grau de desenvolvimento. Depende. Sem querer entrar nesse mérito aqui, mas já entrando, se por um lado em algumas coisas a gente tem muita liberdade, em outras coisas a gente não tem muita liberdade, não. Tipo, se você eventualmente começar a fazer... Agora eu pergunto. Sem problema, isso aqui é um bate-papo, é assim que é bom. Se você eventualmente começar a tecer muitas críticas a determinados órgãos, você pode ser duramente punido. Exatamente. E imagina o militar. Sim. Imagina o militar. Então, eu estou fazendo o contraponto que você falou que a gente está com liberdade demais. Eu acho que o que existe aqui no Brasil é uma desordem com libertinagem para o que interessa. Aí você tem muitas restrições nos pontos não tão necessários e excessos em outros que deveriam ter. Mas você acha que isso não é planejado, Braguinho? Com certeza é planejado. Você acha que isso não é calculado? Isso é calculado, tem um viés ideológico. Aí tem coração corrompido para toda forma de corrupção. Corrupção de poder, corrupção de recursos. Isso é fato. E o que você, Braguinho, você tem uma experiência, até porque a Polícia Militar tem colégio, né? Tem a escola militar. Temos. O que você, no futuro, ocupando um outro cargo, o que você faria para investir nos nossos jovens, até mesmo em termos de pensamento? Não no sentido de que você iria colocar um regime diferente, não é isso. É no sentido de você estimular os nossos jovens. Dando certo, se eventualmente no futuro você ocupar esse cargo, você vai estar à frente da educação também. Claro. Você tem alguma ideia, algum plano, algo que você já rascunhou, que você pensa em fazer? Se tem, poderia compartilhar aqui com a gente, ou ainda é segredo? Nós temos ainda agora algumas direções
sobre como a gente pode contribuir com a educação. Eu vou falar também do meu tempo de comando. A gente implantou um projeto que está sendo desenvolvido agora com o comandante Glauber, Sim. tá? Que ele abraçou maravilhosamente o projeto, que é o quê? A implantação do intercâmbio internacional entre escolas militares. O Colégio Tiradentes fazer intercâmbio nos Estados Unidos com o Instituto Militar do Novo México, que é um estado lá dos Estados Unidos. E lá, esse instituto é um instituto que ganha uma série de campeonatos universitários, de colégio, de liderança, de mecânica, de uma série de coisas lá. E é uma escola militar, lá nos Estados Unidos, fazer esse intercâmbio. Então, a gente proporcionar o intercâmbio, a ampliação para que os jovens que tenham bom desenvolvimento aqui no estado possam ter a oportunidade de conhecer o mundo desenvolvido, fazer esse relacionamento, aprender outra língua. Essa é uma delas. A atualização, a inserção do jovem com o conhecimento da tecnologia. Hoje nós vemos que a IA está dominando, né, muitos locais. A gente precisa potencializar que os nossos jovens saibam já manusear, entender e operar com esse tipo de realidade. Bom, como eu falei, nós temos algumas direções, né? Com relação ao conhecimento sobre Brasil, sobre história, eu acho que a gente também pode reverificar algumas revisões ali para que o ensino público seja mais adequado. E a gente tem também um outro ponto que eu estava pensando outro dia, né? Salvo engano, o estado do Paraná ou talvez de Minas Gerais. Eu posso confundir, vou pedir desculpa por esse dado incorreto, mas foi feita uma lei, perdão, São Paulo. O governador Tarcísio, né, implantou uma lei que determina que uma vez por semana a escola reúna seus alunos para o canto do hino nacional. Olha só. Uma coisa... Ah, eu fiquei sabendo disso e ele foi duramente criticado, não foi? Foi, olha só. Uma vez a semana, sexta-feira, lá pela manhã, vão reunir, entrar em forma, cantar o hino. Isso é apenas uma gotinha na boca do jovem sobre patriotismo. Sim. Apenas uma gotinha, apenas uma pequena, não é nem uma imersão, é uma noção de você exercer patriotismo cantando o hino nacional brasileiro. O que a gente tem de incentivo à pátria? Por que ninguém se preocupa com soberania? Por que hoje a governança do Brasil não se preocupa com as fronteiras que viraram um buraco aberto, né? Uma fronteira totalmente furada para o crime transnacional de drogas? É responsabilidade da polícia proteger as fronteiras, porque quem está combatendo nas fronteiras é a polícia. Sim, o BPFRON, né? Os BPFRONs que nós temos aí em vários estados. Então, assim, cadê aquela consciência, aquele devoto, aquele pensamento pátrio de defender a soberania? Cadê aquela necessidade de enaltecer as Forças Armadas com o investimento que os nossos governantes têm? Por quê? Hoje nós somos governados a nível nacional por quem critica quem tem o espírito patriota, para quem critica as forças militares, desempodera, desidrata, esfacela o seu orçamento, de tal forma que está aí as fronteiras entregues, sobrecarregando o sistema de segurança pública interno, fomentando a modernização, sofisticação do crime organizado que virou um crime transnacional, hoje já está a nível terrorismo, porque eles estão começando a dominar territórios, impelindo medo à comunidade, à sociedade, impedindo a presença do Estado naquele local, afetando a soberania do Brasil, e isso sendo tratado apenas como crime ou caso de polícia. Então, assim, está faltando o quê? Educação. A educação também sobre o incentivo patriótico. É necessário você também investir nisso. E ninguém está falando em ditadura. Ou doutrinação. Doutrinação, nada disso. Mas você quer amar e respeitar e defender o local que você mora ou não? Poxa vida. Então você precisa fazer o resgate daquilo que é necessário. Eu aprendi uma coisa, eu fiz um curso, método CIS, né? É um método, é um curso de programação neurolinguística, digamos assim, mas um curso maravilhoso, onde quando você sonha, você tem que mentalizar, pensar, e aquilo vai gerar ações, e as ações vão gerar resultados. Resumir praticamente. Então, eu quero comprar um carro, aí eu vou sonhar. Que carro eu quero? Eu quero um popular, eu quero um de luxo, Você mentaliza o carro, aí você vê ele passando na rua, você
fica animado de ver aquele carro, pô, eu quero... Aí você vai preparar, como é que tá o meu orçamento? Então você vai começar a guardar dinheiro, você vai preparar, você começa a planejar. Então já começou, se sonhou, mentalizou, começa a agir. E com relação a ser patriota? Então você cantar o hino é proibido? Não pode. Isso é doutrinação. Ah, tá de brincadeira. E a doutrinação com relação às coisas que não devem? Essas ocorrem, né? Então a menininha menor de idade, 12 anos lá do traficante, de 12 anos que ele fala, eu quero ter relação sexual com ela, aí coloca ela no baile funk, chama ela pro baile funk, ela fala pro pai dela, o traficante vai lá, manda recado, fala, eu quero sua filha na festa. O pai vai falar não pro traficante? A chance dele ser morto é Aí grande. aí lá no baile funk tá chamando, nas músicas, chamando ela de cachorra, que senta, que faz movimentos, que é um dançar sensualizado para uma criança. Sim. Cadê o Estado nessa hora? E cadê o sentimento de patriota? Desse vagabundo que nem deveria estar na face da terra. Então, assim, é uma inversão de valores, a gente precisa fazer. Então, eu achei ótimo aquela lei. Pô, uma vez na semana cantar o hino nacional brasileiro. Se hoje perguntar para o brasileiro, vamos cantar o hino da independência? Ninguém sabe. Tem até vídeos na internet onde as pessoas sabem cantar funk, sabem cantar, nada contra o funk, né? Mas sabem cantar outras músicas e não sabem cantar o hino. Exatamente. Por quê? Porque não tem contato, não tem incentivo, não tem vivência. Não tem propósito, né? Não tem propósito. Não tem E propósito. isso vai entrando na mente da massa. É um assunto muito longo, Braguinho, mas assim, pra gente fechar esse assunto e já gerando até mais dúvida do que uma solução, é interessante ao sistema manter a massa assim, né? Com certeza. E nós temos aí autoridades, eu tenho que estar tomando cuidado, né? O militar tem que tomar cuidado. Nós temos autoridades que fazem esse discurso aberto, né? Porque o pobre, ele vota na gente. Mas ele começa a ficar bom, vira classe média, ele vira as costas. Não é verdade? Vou pegar uma água. É verdade que ele disse isso ou é verdade que isso é verdade? Eu vi, registrado, né? Filmado ele falando isso aí. Então, assim, hoje está escancarado a pessoa ter esse tipo de conduta e ter condições de governar o nosso país. Então, uma coisa que é totalmente deplorável. Braguinho, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que isso impacta. Você tem uma visão, claro, você, como eu já disse, você vive, respira e transpira polícia militar 24 horas por dia. Me corrija se eu estiver errado. Mas existem outras consequências. A gente estava falando sobre violência no campo. Pela sua visão, eu acho que você falou até de terrorismo no campo. E isso impacta sobremaneira a economia do nosso Estado. Impacta negativamente, né? Eventualmente grupos que querem investir, eventualmente a agricultura familiar, que é aquela pessoa que produz para ela sobreviver, ela muitas vezes ela fica acuada no campo. O que você, Braguinho, pensa de uma forma de resolver ou ao menos diminuir esse problema e com um enfoque econômico? O que você pensaria em fazer para melhorar a economia? Claro, atacando esse problema, mas também dando talvez incentivos, eu não sei. Eu fiz uma pergunta bem aberta, quero deixar essa pergunta bem aberta. Com base na nossa vivência e experiência, vamos lá, primeira coisa. Aquilo que é mais violento vai ser o primeiro ponto a ser atacado, no campo. Então, extinguir a LCP em Rondônia. Acabar com a LCP em Rondônia. Esse é o primeiro passo. Quem coloca a mão em armas para invadir terras, acabar com eles. Da forma que eles quiserem. Tem uma frase que gostam de falar, eu até vi num podcast, né? Aquela pergunta, você concorda que bandido bom é bandido morto? Eu vou dar essa minha equação que eu falo. Bandido bom é bandido preso. Na cadeia ou na cova. Se você é violento, usa fuzil de guerra, que pode matar uma pessoa a 3.500 metros,
Então você não deve estar de posse dessa arma. Se você não é policial, não é agente da lei, não está com ela legalizado, você então tem que ser neutralizado, assim como é na guerra. Ponto. Essas pessoas têm que ser entendidas da configuração como ela é da natureza. Não dá para tratar como mero criminoso. E no campo, onde está mais longe da atividade do Estado, da polícia, ser devidamente combatido. Então a primeira coisa é essa. Ampliação das patrulhas rurais. Nossa patrulha rural, nós conseguimos ampliar ali para mais de 10 mil imóveis cadastrados na zona rural, no nosso tempo de comando. A patrulha rural virou um projeto de governo de verdade no nosso comando. A gente conseguiu permear aí mais de 30 viaturas por semana fazendo patrulhamento rural durante o nosso comando. Então, assim, o que isso reflete? Presença do Estado através da polícia, e isso aumenta a prevenção. Então, patrulha rural, prevenção. Combate às invasões violentas, aí o emprego tático. Vai o BOP, igual o BOP fez. O BOP fez um trabalho maravilhoso, fazer até um intervalo aqui. O BOP, ano passado, neutralizou as principais lideranças da LCP, criminosos violentos que foram enfrentar, e o BOP caçou um por um e neutralizou. Líder criminoso com mais de 100 anos de condenação, ou quase 100 anos de condenação. Foi enfrentar o BOP e tomou resultado, uma ação maravilhosa histórica. Isso aí dá um Tropa de Elite 3, essa ação do BOP, né? Então, assim, fizemos um trabalho enorme e muito contundente nisso. E a ampliação da patrulha para aumentar a prevenção. Essa parte já vai gerar paz. Outra coisa também que nós temos ali. Gerando paz, eu aprendi lá em Buritis, quando eu atuava lá no distrito de Jacinópolis, para quem conhece o estado de Rondônia. Então, 65 quilômetros de Buritis, sentido Nova Amoré, tem um distrito chamado Jacinópolis. E ali, quando eu cheguei, matava uma pessoa a cada 15 dias. Cada 15 dias tinha que ir lá, viatura da PM com a Polícia Civil, buscar. Quando nós conseguimos colocar um quartel naquele local, diante de muita insistência minha na época, então você vai designado com mais 9 policiais, você monta o quartel aí. Falei, fiquei 30 dias lá. Dia 1º de agosto de 2011. De lá para cá, a taxa de homicídio lá caiu para 0,00003. Se eu faço a estatística de 2011 até 2025, está nessa faixa. Quase não aconteceu mais morte. O que aconteceu lá depois? Escola de madeira ficou escola de alvenaria. Energia chegou, com energia chegando, agora tem geladeira, tem ar-condicionado na rede rural, casas de alvenarias passando, casas de madeira passando alvenaria, e a estrutura começou. Loja de eletrodoméstico começou a chegar lá. Loja de materiais de construção começou a chegar lá. Presença policial gera prosperidade. Então você aumentando a segurança no estado, aumentando principalmente no campo, que é a grande força da economia, você vai gerar investimento. As pessoas vão ter coragem de investir. Vai vir gente de fora querendo vir para Rondônia porque vai ficar atrativo. Quem é que não é feliz em Goiás, que pode andar lá no centro de Goiânia e falar no telefone? A gente tem que colocar essa realidade em Rondônia. E isso é possível. O estado de Rondônia tem condições de deixar uma segurança com Goiás com inveja de Rondônia. E hoje está ao contrário. Mas eu tenho uma visão e eu conheço os caminhos. É possível. E o nosso agro, o nosso campo rural, ele é importantíssimo, porque é ele que vai fazer os produtos saírem. É o motor da nossa economia, né? Vai ser o motor, e a partir dali a economia é mais forte, vem mais arrecadação para o Estado vai ter mais condições para atacar na saúde que está com condições crônicas, na educação que precisa ser ampliada, no reconhecimento da segurança pública que precisa ser ampliada em infraestrutura e condições salariais e de trabalho. Então isso é um efeito, um ciclo desdobrado através dessa premissa, né? Então, eu estava pensando lá, que já lembrei até do pedágio da 364, que é um problema, é uma situação... Rondônia foi condenado a parar de crescer com o pedágio 364. Quem fala que isso é prosperidade está equivocado. Mas eu estou estudando esse assunto, não vou falar muitas coisas não, mas te digo só um spoiler aqui. A rodovia, para quem passa de carreta, de Vilhena até Porto Velho, para deixar os grãos ali no porto, e volta, ele gastou R$ 2.400 na carreta de pedágio. R$ 1.200 e de volta. Quantas carretas andam nesse trecho por dia? Então vamos fazer uma conta de padaria rápida, para deixar bem intrigado e isso ficar registrado. Então, 2.400, vai e volta. Falar que 1.000 carretas faz isso todo dia não é exagero. 1.500 ainda não considero exagero. A partir dali eu posso estar realmente exagerando. Mas vamos falar 1.000. Então são 2.400.000 por dia. Guarda esse dado. Eu estou confirmando ainda alguns dados. Eu quero ter acesso ao processo da concessão.
Mas, até onde foi noticiado em alguns pontos que eu vi, eu posso estar equivocado, mas eu vou correr atrás dessa informação. Me corrijam quem quiser assistir depois me passar. Mas a concessão de 30 anos prometeu, salvo engano, um investimento de 10 bilhões. 10 bilhões em 30 anos dá, salvo engano, 33 milhões por ano. 33 milhões dividido por 12 meses dá uma média de 2 milhões e 700 por mês. Então a concessão investe 2 milhões e 700 por mês, mas ela arrecada 2 milhões e 400 por dia. E aí tem um pequeno histórico que eu estou preocupado. Rondônia, nessa concessão, vai ter, já começou pedágio em 2026. A duplicação, que é só 113 quilômetros, lá de Métis a Jaru só. O resto Sim. vai ser terceira faixa. Então, a duplicação só depois do 5º ano de arrecadação. Eu posso estar equivocado. Então, me desculpe se eu tiver um equívoco, aqueles que queiram me corrigir. Mas se for isso, eu fico com outro medo. Alguns estados, como a Bahia, tiveram concessões semelhantes, onde se arrecada primeiro para depois fazer os grandes investimentos da infraestrutura da rodovia. Arrecada por 5 anos, não cumpre o processo, judicializa, arrasta mais 10 anos, a empresa fecha e não cumpre. Mas ela arrecadou por Mas 5 o a 10 lucro, anos. a arrecadação está com ela. E essa mordida desses recursos através do pedágio está arrancando de todo o segmento da economia. Todos estão sendo afetados. Daquele que produz, daquele que trafega, todos. Não escapa ninguém. Outra coisa também, só para atiçar, para fechar essa parte. O estado do Mato Grosso, que manda muita carreta para cá, já começou a descer para Paranaguá. Então diminui o fluxo. Então menos carretas abastecem, menos o governo arrecada na taxa do abastecimento, menos pneus, menos manutenções. O comércio do setor também sente. Eu estou estudando esse assunto. Estou só começando. Mas, Braguinho, você não está de todo equivocado, não, tá? Eu soube que dados dessa natureza, recentemente, né, Felipe? Felipe também ouviu isso. De um outro convidado que veio aqui, e os números são mais ou menos esses mesmo. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas eu vou conhecer o processo de cabo a rabo e vou saber com precisão e depois a gente fala. Aí você volta aqui no podcast e conta pra gente. Vou contar. Porque isso é algo que me preocupa muito, sabe? Não se trata de dizer que a gente é contra a privatização. Eu acredito que você também não seja contra a privatização. Não, mas ela tem que atingir a finalidade. O problema é a gente tem que distinguir muito bem a privatização de um grande acordo de cavalheiros, né? Exato. Que vai beneficiar um pequeníssimo grupo de pessoas, na minha visão, tá? Claro. E prejudicar uma população de quase 1.700.000 habitantes, que é o estado de Rondônia. Muitas vezes condenando o estado de Rondônia a um subdesenvolvimento por mais 30 anos. Exato. Esse foi um ato de mais Brasília, menos Brasil. Exatamente, Braguinho, concordo contigo. É uma coisa que me incomoda muito, e você sabe muito bem, a gente já conversou em outras ocasiões, sobre burocracia, Braguinho. Eu acho um verdadeiro absurdo, uma coisa abominável, um burocrata resolver uma questão dentro de um gabinete a 2, 3 mil quilômetros daqui da nossa terra. Isso é um absurdo. Mas acontece. Acontece. E aí o excesso de burocracia só gera dificuldades. E um excesso de burocracia é um campo fértil para a corrupção. Porque a dificuldade tem alguém que vai gerar facilidade, né? Exatamente. Eu também penso. Eu acho que nós temos algumas coisas boas acontecendo, mas os serviços públicos do Estado tem que estar aqui, ó, na palma da mão do cidadão rondoniense. Isso significa eficácia. Tudo que ele puder fazer aqui, tirar os atalhos, tirar os intermediários, é o importante. Por exemplo, fiz a transação de um veículo, troquei um veículo, passei para lá. Hoje já conseguimos fazer tudo. Assinatura pelo CNH Brasil, faz a compra e venda tudo ali, o outro vai lá, testa. Só falta passar na vistoria, que ainda é o intermediário, passa a vistoria, paga a taxa, para depois sim o documento do carro ficar no meu nome, do carro que a gente adquiriu. Está tudo aqui. São esses tipos de equipamentos, tecnologia que nós temos que aportar nos mais diversos serviços do Estado. De modo que, poxa, se um cidadão pode resolver o problema dele lá de Costa Marques, para que ele tem que vir para Porto Velho?
Sim. Então, não estou aqui falando de uma determinada área, mas de uma determinada necessidade. Né? A saúde, por exemplo. Eu estava vendo uma matéria que a China começou a fazer uns projetos pilotos, onde eles estão fazendo, vamos supor ali, bancas, como se fosse banca de revista, um quiosque que a gente vê de sorveteria, né? Ou de máquina, locais que vão lavar roupas 24 horas, né? Então, assim, são quiosques, digamos ali. Ele coloca o quiosque da saúde. O chinês, que é da China, vai lá e está sentindo mal, está passando mal, dor no corpo, ele vai lá, na tecnologia ele é atendido ali online, e ali ele repassa os seus sintomas, é feito uma análise prévia, medido pressão, medido temperatura, esses são os mais básicos, o recurso está acessível, e ali ele fala com o médico e faz uma pequena triagem. Se os sintomas dele foi muito baixo, mal-estar, alguma coisa, ele já sai com a medicação dali mesmo. Se a partir dali ele tem um sintoma que precisa de mais investigação do médico, aí ele é encaminhado para o hospital ou para o ponto de base. Então a China está avançando na medicina e isso é desafiador. Eu acho que até o pessoal, os médicos devem olhar isso ainda com uma certa ressalva. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. Os médicos ainda condicionam a questão da telemedicina, aquela questão que não tem que ser presencial, mas a China já está avançando, ela está ousando. Então ela apresenta. Por quê? Essas pequenas patologias, elas estão sendo mais resolvidas de forma mais assertiva. Isso está desonerando os hospitais, a sua rede pública. Então, situações como essas devem ser incentivadas. E a tecnologia está aí. A tecnologia está aí para ser investida na saúde, para ser investida na educação, para ser investida na segurança pública. Imagine uma série de monitoramentos sendo feito por drones, para não precisar necessariamente ter um homem policial lá. E ele identifica, faz o diagnóstico preditivo, que tem a qualidade, e já aciona o 90. Aí a mobilidade operacional vai lá e resolve. Então esse tipo de aporte tem que ser pensado. Né? E aí a gente vai, os vantes para fronteira, fiscalização. Né? Eu penso até um pouco mais, acho que deveria até ter aeronave com armamento para a gente também fazer o policiamento aéreo e passou a aeronave, a gente também passar o cerol na aeronave, né? Não identificado. Mas esse é um assunto mais polêmico. Né? Vai lá para o campo federal, tem a lei do abate, que é da Força Armada, enfim, uma série de situações. Né? Mas nós já temos um helicóptero de guerra lá no Rio de Janeiro. Sim. Então por que a polícia não pode ter? As polícias preparadas em vários países têm seus helicópteros com arma fixada, normal. Porque se o cara for nível guerra, vai ser uma resposta de guerra. Simples assim. A gente precisa evoluir nesse campo. Meus amigos, Coronel Braguinha está um homem cheio de ideias. Cheio de ideias. Braguinho, a gente está caminhando para a parte final do podcast, a gente chega, você já veio aqui outras vezes, você já sabe como é que funciona. Aquelas perguntas curtas, aquelas perguntas bate-bola, que eu costumo chamar de pinga-fogo. Pinga-fogo. Tá preparado, meu nobre? Vamos lá. Então vamos lá. Braguinho, essa eu acho que vai ser muito fácil para você. LCP. Movimento social ou organização criminosa? Organização criminosa. Sem sombra de dúvidas. Criminosos. Criminosos. Terroristas, talvez? Devem ser extintos aqui do território rondoniense. Burocracia, Braguinho. Você ocupando um cargo de mandatário, qual seria a sua primeira medida para reduzir ou acabar com a burocracia? Burocracia com inteligência artificial, burocracia com tecnologia. E assim a gente mantém o Estado organizado, mas sem excesso. Como é que o Braguinho se enxerga? Como um homem mais técnico, mais operacional, ou agora, nesse novo momento, mais político? Difícil essa pergunta, eu sei. Coronel Braguinho é um homem que está com o coração ardendo em operacionalidade, em técnica, em vontade de transformar a realidade. Excelente. Comando geral, algum arrependimento? Comando geral é um sonho realizado. E a frase do apóstolo Paulo, ela cabe no tempo que eu fui comandante. Combati o bom combate, guardei a fé e venci. Excelente, excelente. No seu horizonte, tá, talvez, disputar algum cargo político.
mas você faz duras críticas ao sistema político vigente. Como é que você faria para equilibrar essas duas balanças? Enfrentar com coragem, não ser igual a todos, mas ser fiel aos princípios e ter ousadia em inovar. Aqui em Rondônia, quem tem mais poder? O crime ou o Estado? O Estado tem muito mais poder. O crime ele consegue até trazer animosidades, mas quando o Estado quer dar resposta, não tem espaço para o crime. Basta querer fazer. Aí precisa de um grande líder para isso. Coronel Braguin, a última pergunta. O que você diria para esse povo que está nos assistindo sobre o Coronel Braguin? O que você diria? Você diria o que você quiser falar para eles. Naquela câmera ali. Vamos lá. Eu quero me dirigir a todo você rondoniense que mora aqui em Rondônia. Você que está construindo a sua vida aqui. Eu não sou diferente de você. Eu sou uma pessoa comum, mas uma pessoa que tem fé. E uma pessoa que procura sempre usar da coragem um modo de você modificar realidades. A minha vida na Polícia Militar não começou agora. Começou aos 20 anos de idade. Um jovem sempre sonhador. E ao longo da carreira, a gente foi lutando, combatendo, enfrentando, vendo todo tipo de crime, vendo pessoas no seu pior momento da sua vida, mas a gente também teve a experiência de poder contribuir, de salvar essas pessoas e de servi-la acima de todas as coisas. Então hoje, com seus 44 anos de idade, pai de 3 filhos, que estão crescendo aqui nesse estado, com uma pessoa maravilhosa ao meu lado, que também tem uma filha, que é a Lília, nós chegamos a esse momento com uma vontade de não aceitar mais as coisas que devem ser indignadas ao cidadão rondoniense. Não aceitar mais o nível de violência, não aceitar mais a fragilidade das leis e realmente fazer Rondônia um local tão próspero que não dependa mais dos recursos da União, que dependa apenas da sua economia. Esse é o Coronel Braguin que chega a esse tempo e que quer realmente continuar servindo Rondônia, independente da missão, em qualquer quartel, se for assim à vontade, em qualquer projeto que assim aparecer à nossa frente, e também respondendo aos reconhecimentos que nós tivemos durante esse período. É um homem temido a Deus, que teme a Deus, é um homem que, além de acreditar em Deus, está disposto a servir com coragem, com enfrentamento, sem rodeios, sem ficar se pautando no politicamente correto, mas sim com o objetivo de trazer transformação das realidades a bem do cidadão rondoniense. Esse é o Regis Braguin, que enverga essa farda da Polícia Militar de Rondônia, que fez a sua trajetória de soldado ao coronel até o comando geral, mas que aprendeu que a humildade precede todas as coisas, e com humildade nós estaremos sempre prontos para servir. Humildade e coragem para transformar. Maravilha, Braguin, maravilha. Meus amigos, minhas amigas, esse foi mais um excelente episódio do podcast Direito e Saúde. Curta, comenta e compartilha com quem você acha que merece ouvir esse bate-papo quente com o Coronel Braguin. Até!